Pessoal, muito feliz de estar por aqui. Vou poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em relação à minha pesquisa acadêmica no King's College. E eu vou falar justamente sobre essa pergunta, né, sobre a cybercorrida armamentista na América Latina, quem está ganhando. E talvez a resposta aqui não seja exatamente quem está ganhando, mas seja mais fácil entender quem está perdendo. E em parte eu diria que quem está perdendo aqui somos nós, como cidadãos e usuários da internet. Então a ideia é a gente apresentar um conteúdo com viés acadêmico, né? Só para situar um pouquinho, eu sou originalmente advogado, mas numa família de engenheiros, então eu aprendi cedo que é mais fácil você fazer requests em Python do que em português. Eu trabalhei 12 anos no governo, saí de lá, sou em alguma medida, vamos dizer assim, um servidor público em reabilitação, trabalhando muito agora com pesquisa, né, principalmente nessa encruzilhada aí entre direito, segurança e relações internacionais. Me parece ser um ponto onde esses nós se cruzam. Esse último ano, e parte do que eu vou apresentar aqui em termos de conteúdo, foi feito lá no Reino Unido, na King's College, que é uma universidade de Londres, e aí eu faço referência aqui ao governo britânico, que foi muito generoso em me patrocinar durante o ano inteiro lá, nesse processo de pesquisa. Então, o que eu vou falar rapidamente? A ideia, primeiro aquela ideia tradicional, assim, a visão tradicional que a gente tem de América Latina, de quais são as ameaças que a América Latina tem em termos cibernéticos. Vou olhar também uma perspectiva que normalmente é negligenciada, que são ameaças aos países, mas com uma origem na América Latina, né, coisa que a gente normalmente pensa a América Latina como vítima de outras regiões e não necessariamente ela como algoz de si mesma. E é algo que eu vou pontuar com 3 casos específicos. E aí eu vou falar principalmente do ponto que eu considero principal da minha apresentação, onde eu vou falar as ameaças dos países como ameaça. A gente pensa muito neles como vítimas, mas aqui pensando neles como origem de riscos e ameaças para a população e para os próprios vizinhos. E no final eu vou fazer a conclusão justamente que eu estou falando em corrida armamentista, como é que a gente coloca isso, contextualiza aí um pouquinho de ciências sociais, vocês me perdoem, né? É algo que faz parte do meu métier, por isso eu vou adotar essa ideia de como as estratégias na verdade revelam que a gente talvez tenha de fato uma corrida armamentista em curso. Então a primeira ideia, deixa eu só, por favor, né, aquele disclaimer tradicional, essa é uma pesquisa acadêmica, não tem relação com os meus trabalhos profissionais antes no governo, representa apenas aí minhas ideias e eventualmente os autores que eu referencio no trabalho. Quando eu fiz essas apresentações na Europa, Holanda e Reino Unido, principalmente o pessoal fala sobre a América Latina do ponto de vista crimes cibernéticos, né? Cybercrimes, gangues, o pessoal à época falava muito do lapsus. Você tem outros eventos, por exemplo, não só relacionados ao Brasil, Argentina, outros países, vazamentos em massa, grandes data breaches. Normalmente os brasileiros são mais falados, porque nós somos o maior país da América Latina, então 200 milhões de pessoas, os vazamentos tendem a ser mais impressionantes e mais noticiados. Não que isso não seja um problema, mas o foco dessa apresentação não são os tradicionais cybercrime, vamos dizer assim, ou a ideia de que a América Latina como um todo é um paraíso digital para esse tipo de atividade. Embora a gente tenha que louvar os atores brasileiros, por exemplo, eu coloco aqui umas telas de painéis de consulta, que é muito interessante, o pessoal passou a monetizar os vazamentos de DataSUS e outros serviços governamentais, vendendo isso como um serviço avulso de consulta comercial ou de outra natureza. Vocês podem encontrar isso normalmente no YouTube ou em canais de Telegram, o que não deixa de ser interessante e mostra uma certa vocação do ator brasileiro aí para a iniciativa e empreendedorismo digital. Outro ponto que o pessoal fala muito é a ideia de hacktivismo, desfigurações, pequenos vazamentos, aí você tem exemplos no Rio de Janeiro do EtherSec. Isso também é muito falado normalmente quando você pensa em América Latina, sobretudo quando está de fora da América Latina. Isso normalmente é mencionado, né? Eu faço referência aqui, não é uma exclusividade brasileira, você tem o caso das eleições colombianas, que foi amplamente coberto por esse tipo de ator, mas também não é o foco da minha apresentação aqui. Então, eu começo falando sobre o que não é, né? E aí a ideia aqui é falar sobre, além da percepção tradicional, né? Quem são os atores, vamos dizer assim, as ameaças aos países da América Latina? A gente poderia citar vários casos em que você tem APTs russos, chineses, americanos, franceses, etc., atuando contra países na América Latina. Mas eu selecionei 3 casos que são históricos, porque eles apresentam campanhas que foram conduzidas por atores latino-americanos contra alvos latino-americanos. O primeiro exemplo que eu trago é o PackRat, que foi coberto pelo Citizen Lab,
que é um ataque que foi primariamente desferido contra alvos na Venezuela, Equador e Argentina, incluindo aquele promotor de justiça Alberto Nisman, que foi encontrado morto em circunstâncias muito curiosas, muito estranhas. Ele foi um dos alvos dessa campanha. O interessante é que, se você acompanha a documentação que o pessoal do Citizen Lab produziu, a ideia deles é que isso foi, de fato, um ator estatal patrocinando a campanha. Eles chegaram a ter iterações, inclusive por um servidor de comando e controle, em que eles trocaram mensagens com os atores, os threat actors, e em um dado momento o pessoal chegou a fazer efetivamente ameaças físicas aos pesquisadores, né? O que coloca em perspectiva assim, que talvez o ataque de força bruta na América Latina seja um pouco diferente do que a gente está acostumado na ideia cyber, né? Não é só usuário e senha com Jack the Ripper, né? Mas a ideia aqui é mostrar que você tem atores preparando, vamos dizer assim, artefatos, phishings em espanhol contra alvos que falam espanhol em países latino-americanos, provavelmente procurando informação politicamente relevante para a América Latina. Então isso rompe aquela percepção de que normalmente nós somos vítimas de outros, né? Aqui nós somos também, provavelmente, ameaças uns para os outros na América Latina. O segundo exemplo é interessante porque ele é coberto por uma empresa chinesa chamada Kaihu 360, e ela fala sobre uma campanha sendo conduzida já há algum tempo na Colômbia, contra alvos colombianos, né, em que eles atribuem o comportamento aqui consistente com uma compilação de arquivos e as ações com o fuso horário latino-americano também. Você tem o amplo uso de phishing e documentos em espanhol. E aí é interessante observar que a avaliação chinesa é de que o espanhol é legítimo, não é um espanhol provavelmente feito pelo Google Translator ou equivalente. Então isso é muito interessante, você observar essa percepção de que é alguém nativo fazendo algo nessa natureza, nesse tipo de ação. Novamente o exemplo aqui é dado porque o foco é o governo colombiano e atores privados daquele país. Não necessariamente para coleta, vamos dizer assim, do que o tradicional ator interessado em cartão de crédito ou algum tipo de informação que pode ser monetizada rapidamente. Então, novamente, é uma ideia de um ator latino-americano focando em países latino-americanos. E o terceiro exemplo, que eu acho mais interessante, ele foi recentemente atribuído à Colômbia pela CrowdStrike, que é o Machete. Esse é relativamente conhecido, acho que muitas pessoas já ouviram, porque tem uma cobertura maior, diferentes private vendors cobrindo a atuação dele. Recentemente, o pessoal da CrowdStrike, no final do ano passado, fez essa atribuição, dizendo que ele se trataria, de fato, de um ator colombiano. Mais interessante, nesse caso específico, embora eu não tenha colocado no slide, um dos artefatos, um dos documentos utilizados para phishing, ele, inclusive, era redigido em português e tinha como temática uma visita do então ministro Raul Jugman, ministro da Defesa, a uma região de fronteira no Mato Grosso do Sul. Faz todo sentido, em perspectiva, considerando que a CrowdStrike agora sugere que se trata de um ator colombiano, de que o objetivo fosse coletar informação, por exemplo, de interesse brasileiro na região de fronteira. Eu acho interessante, particularmente esse caso, porque finalmente a gente tem uma atribuição clara, a ideia de um vendor fazendo uma atribuição mais específica em relação a isso, e demonstra, vamos dizer assim, que a percepção nossa, latino-americana, talvez, de que nós somos uma região, vamos dizer assim, pacífica, esquecida em termos cibernéticos, ou talvez a gente só tenha que se preocupar com os nossos cartões de crédito, ela é abalada por esse tipo de exemplo. Esses são 3 exemplos que eu trouxe. Claro que a gente tem, em menor proporção, outros atores que foram classificados como APT em um dado momento, Poseidon Group, etc. Mas eu optei por esses 3, especificamente porque eles são com foco político estratégico. Você não vê no targeting nem no comportamento dos atores, mesmo depois de ser, por exemplo, apresentado publicamente por documentos, por exemplo, da Citizen Lab, ou mesmo aqui alguns no caso do Machete, você não vê interrupção dessa campanha. O que sugere que esse sujeito não está preocupado em ser perseguido criminalmente no país dele. O que reforça a convicção de que existe algum nível de patrocínio ou tolerância estatal nesses atores. Mas o ponto aqui da minha apresentação, essa aqui é aquela visão, vamos dizer assim, tradicional, em que a gente pensa, vamos dizer assim, no governo como vítima. E a minha maior preocupação na apresentação e a minha pesquisa, ela foca, na verdade, nos países como ameaça. Visualmente, eu separo aqui o que é o resultado final, assim, ou pelo menos nesse exato momento, um retrato do que eu tenho da minha pesquisa.
A minha pesquisa ela consiste em procurar vazamentos, grandes vazamentos, por exemplo, aqueles vazamentos que você vê Wikileaks, ou mesmo posteriormente aí que aconteceram agora em relação ao Conti ransomware, que acabou atacando a Costa Rica, o Peru. 2 dias atrás, o vazamento que aconteceu contra as Forças Armadas chilenas. Eu normalmente baixo esse tipo de coisa e faço uma mineração de texto, procurando informação relevante sobre esse prisma de capacidade cibernética ofensiva sendo adquirida por países. O foco, lógico, na América Latina. O resultado que eu tenho agora e posso apresentar visualmente para vocês são que pelo menos esses países têm uma demonstração documental através de vazamentos ou relatórios de Citizen Lab ou provedores privados que eles possuem capacidade cibernética ofensiva. Eu fiz uma segunda tabela onde eu sintetizo isso em termos de quantidade de compras na coluna da direita, né? Alguns casos em que foi possível identificar o consumidor, ou seja, quem comprou aquela solução. Vocês veem que em muitos casos são autoridades policiais, mas em muitos casos são outras organizações. Algumas delas civis, algumas com vocação de, vamos dizer assim, agências de inteligência. Mas isso gera, vamos dizer assim, uma preocupação de esse tipo de solução está sendo utilizada no contexto da América Latina de que maneira? Se a gente pegar os principais relatos que aconteceram em relação a México, Panamá, Honduras e Guatemala, eles são preocupantes. São porque na medida, no caso mexicano, por exemplo, em que você teve 7 ou 8 relatórios seguidos produzidos pelo Citizen Lab falando sobre a campanha sendo usada o Pegasus da NSO. Eles foram dirigidos contra, em alguns casos, pesquisadores em ambiente universitário, né, políticos que tinham uma plataforma, vamos dizer assim, oposicionista ao governo daquele momento no país. E a conclusão a que se chegou no final dessa investigação no México, por exemplo, foi de que não era certo quem tinha feito uso desse tipo de solução. E assumindo que a NSO de fato só vende para governos, e de fato você teve 13, ou melhor, 12 compras do Pegasus no México, então era de se imaginar que fosse possível identificar algum mau uso, alguma utilização indevida. Não foi. Então, nesse sentido, eu acho que o exemplo mexicano aqui é mais paradigmático. O exemplo panamenho é fantástico também. Uma investigação que aconteceu 6 anos atrás concluiu, por exemplo, que uma das soluções que foi adquirida, especificamente o FinFisher, que foi adquirido pelo gabinete da presidência panamenha, na verdade, ele foi perdido. A conclusão final do relatório é de que o artefato, a solução como um todo, já não se encontrava mais em nenhum ativo computacional do Panamá. Então, é algo que você fica um pouco perplexo. Como é que você faz uma compra de um artefato desse, faz a utilização dele, e assim que existe algum processo de investigação, auditoria interna sobre, poxa vida, como está sendo utilizado esse tipo de solução, a conclusão é que se chega é que barra dev, barra nu, isso não existe mais, fiquem tranquilos, está tudo bem. Não parece razoável. Meu ponto aqui é ilustrar que algo que normalmente a gente não pensa. A gente não pensa na América Latina, um país latino-americano, como uma ameaça. A gente pensa ele como frágil. Você não tem aquela higiene, a cyber hygiene, por exemplo. Mas aqui a gente começa a ver exemplos, pelo menos 10 exemplos, de países que adquiriram esse tipo de solução, alocaram esse tipo de solução, eventualmente, em instituições que você não tem exatamente uma supervisão de controle externo, de Poder Judiciário, Ministério Público, etc. O exemplo que eu acho mais interessante, e eu optei por destacar, é o que eu mostro agora. Eu tive a oportunidade de processar essa informação agora no final do primeiro semestre desse ano. Para minha alegria, né, o Conti ransomware promoveu um ataque contra o Ministério do Interior do Peru. E o DIRIMIN, que é a Direção Geral de Inteligência daquele país, ela está lotada justamente nesse ministério. E o interessante foi observar que na troca de e-mails que foi divulgada pelo Conti, você tem a aquisição de 5 soluções, ou pelo menos a negociação para a aquisição de 5 soluções no final do ano passado. Uma delas é relativamente simples, seria essa chamada Medusa de open source. Uma segunda delas do IMC Catcher, também relativamente comum, vamos dizer assim, não é algo que você se surpreende. A terceira seria um contrato maior que aparentemente a Clearview estava oferecendo por meio de um intermediário, uma empresa norte-americana. Todas essas negociações foram intermediadas por uma única empresa. Então seria, vamos dizer assim, a maneira de um afunilamento de diferentes provedores de soluções diferentes, através de um vendedor que tinha contato com o governo peruano. Perfeito. O quarto e a quinta solução, que são as mais interessantes, na minha opinião. Essa aqui
ela utiliza aquele protocolo SS7 de telefonia celular para fazer o rastreamento de telefones. Na prática, é uma metodologia de vigilância 24/7. É interessante observar que o próprio documento de venda sugere aqui no final que você não poderia fazer uso desse tipo de solução contra telefones dos Estados Unidos. O que levanta dúvidas sobre, vamos dizer assim, qual seria a legalidade do uso desse tipo de solução naquele país. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. E o último, que eu acho mais interessante de todos, é, na verdade, essa solução que foi chamada de arpão do espanhol, e ela consiste numa solução que aparentemente seria um zero-click, utilizado contra o WhatsApp, que estava sendo comercializado para a inteligência peruana no final do ano passado. Entre algumas das funcionalidades que eles descrevem, por exemplo, você tem, vamos dizer assim, desde o funcionamento contra as versões mais recentes do Android, possibilidade do uso aí sem desgaste de bateria, etc, etc, etc. Interessante, os valores também são anunciados, né, algo como 50 objetivos, seriam 50 alvos sendo monitorados por $1 milhão, o que é relativamente barato para um país, possivelmente sendo renovado por 4 milhões na sequência. O interessante é que nesse mesmo vazamento, você observa o tipo de trabalho que o Dirrimin faz. E normalmente é monitorar pessoas assim que fazem protesto na rua, pessoas que estão bloqueando rodovias no interior do Peru. É de se imaginar se você precisa desse tipo de solução contra esse tipo de ameaça. Não parece proporcional. E o interessante é que isso aqui acontece num contexto, pelo menos o que eu pude acompanhar em termos de repercussão peruana, na imprensa peruana, isso de fato foi uma surpresa. Isso não parece compatível com as atribuições constitucionais daquela organização naquele país. Esse é o exemplo talvez mais assintoso e mais recente, por isso que eu trouxe ele à tona. E eu acho interessante fazer esse fechamento nessa ideia de esse tipo de capacidade diante do que os próprios países da América Latina têm dito nas suas estratégias nacionais. Quando você vai lá nas estratégias nacionais de segurança cibernética, quase todos os países publicam hoje em dia. Faz todo sentido que seja publicado. Você precisa comunicar ao público interno, né? Eu, país, vou proteger meus cidadãos, meus negócios, minhas empresas de tais e tais maneiras. Né? Normalmente você tem lá parcerias público-privadas, né? Integração, intercâmbio de inteligência, etc, etc, etc. Mas uma coisa que não acontece na América Latina é o pessoal falar sobre capacidades ofensivas. Nenhum dos documentos fala sobre capacidades ofensivas. Meu ponto aqui não é dizer que não se pode ter capacidades ofensivas, mas é que vocês, países, não estão falando sobre isso. No entanto, vocês estão comprando isso. Se vocês não estão falando sobre isso, ou seja, vocês não estão compartilhando com seus cidadãos que esse tipo de artefato vai existir, que ele vai estar sob a tutela do governo, e você não fala, por que você está fazendo isso? A dúvida acaba sendo essa. O ponto interessante também é que na lógica da corrida armamentista, você faz o signaling, a ideia do inglês de sinalização. É aquele exemplo mais banal, ou mais quixotesco de todos, em que você faz um míssil nuclear, estilo Coreia do Norte, e desfila com ele na praça. Porque você quer que todo mundo saiba que você tem essa capacidade. Ela é dissuasória. Mas quando você não faz isso, claro que, aqui vamos fazer um parênteses, é difícil você demonstrar que você tem um exploit contra o WhatsApp num desfile em praça pública. Né? Você não vai colocar o código compilado ou o código impresso ali, ou um hacker sentado com um teclado dizendo cuidado com aquele cara, ele é perigoso. Não faz sentido. Mas o ponto é, se você não está falando sobre isso, no entanto você está adquirindo esse tipo de solução, por quê? Quando você olha os documentos com um pouquinho mais de detalhe, você percebe que normalmente eles referenciam ameaças, vamos dizer assim, tradicionais. Então, nós precisamos de segurança cibernética, nós precisamos de uma estratégia nacional para conter esse tipo de ameaça. Extremistas, cartéis, crime organizado. Você troca aqui o nome, eventualmente, do tipo de organização, mas ela segue um padrão na América Latina. Então é muito estranho, porque você não menciona os seus vizinhos, que aparentemente estão fazendo isso, você não fala que você tem esse tipo de capacidade, mas você genericamente fala, não, segurança cibernética é algo muito importante, é algo a se preocupar. Aqui é o ponto em que eu apresento para vocês uma conclusão, eu ofereço algum tipo de resposta para as perguntas que eu estou fazendo, obviamente,
Mas acho que o mais interessante aqui é a gente colocar em perspectiva, talvez, perguntas que vocês possam refletir sobre elas. Né? Se a gente tem, vamos dizer assim, ameaças sendo referenciadas aqui, e elas são convencionais, né? E a gente está adquirindo soluções ofensivas que funcionam de maneira subreptícia, de maneira que você não tem supervisão externa, você não tem o judiciário, você não tem o Ministério Público, você não tem um processo onde você pode auditar meses, anos depois do que aconteceu, isso me parece preocupante. Né? Quando você vê que outras entidades, por exemplo, agências de inteligência, eventualmente até em alguns casos, forças de segurança pública, utilizando isso de maneira sem controle, né, com o histórico que a América Latina normalmente apresenta para o uso desse tipo de solução, a gente tem os exemplos, vamos dizer assim, de governos de exceção dos anos 60, 70 e 80, em que a gente tem dificuldade de conciliar, vamos dizer assim, o que aconteceu naquele momento. Talvez aqui a tecnologia ela seja algo que a gente tenha que ter mais cuidado, tenha que ter mais preocupação. Talvez a população, ou pelo menos algum nível de debate público, tenha que acontecer. Né? O objetivo da pesquisa, no final, não é, vamos dizer assim, demonizar a ideia de capacidade cibernética ofensiva. Eu, por exemplo, sou pai, tenho crianças, eu consigo ter um argumento, eu consigo escutar um argumento sobre vamos combater a pedofilia com esse tipo de instrumento. É perfeito. Mas por que isso não consta, então, de uma estratégia nacional? Por que isso não está sendo explicitado? Toda vez que a gente não fala sobre um assunto e ele se torna um tabu, isso gera dúvida para todo mundo. Tanto para quem utiliza, sobre quais são os limites, quanto para quem observa ou pode ser potencialmente vítima disso. Então a ideia, vamos dizer assim, será que seria razoável a gente ter esse tipo de solução? E se a gente for ter esse tipo de solução num país como o Brasil? Né? A pergunta que fica, deixo para as senhoras e para os senhores, será que esse tipo de solução não seria melhor que ela fosse tutelada de alguma maneira, em que a gente pudesse saber o que está acontecendo? Nos casos de crimes A, B e C, a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos, poderá utilizar, blá, 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 blá. Aí, nesse ponto, minha origem no direito, assim, dá para escrever artigos e artigos sobre isso. Né? Artigos no sentido de lei. Né? Não seria um problema. A minha ideia é, a gente está num ambiente técnico, vocês sabem, melhor até do que eu, o quão ofensivo e o quão agressivo vamos dizer assim, o quão invasivo uma solução dessas pode ser. Ela tem lugar, talvez, vamos dizer assim, na caixa de ferramentas dos estados? Certamente que sim. Mas em que circunstâncias? Né? E é onde, vamos dizer assim, eu encerro e coloco essas perguntas e me coloco à disposição para novas perguntas para vocês. Eu sei que muita coisa eu coloquei aqui, não, eu vi isso num vazamento, etc, etc, etc. Às vezes ficam pontas soltas, fiquem à vontade para me provocar sobre isso, tá bom? Agradeço demais pela atenção de vocês. Obrigado. Bom, vamos abrir o nosso Q&A. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, só levantar a mão que nossa equipe leva o microfone até vocês. Para quem está assistindo também, pode mandar pelo QR Code. Quem quiser avaliar também a palestra, fique à vontade, só escanear o QR Code. Opa, boa tarde. Eu gostaria de perguntar se você percebe esse tipo de aquisição nesses países da América Latina a depender do posicionamento ideológico do país, se é um aumento mais específico nesse sentido. Aí é uma pergunta excelente, eu acho que é um ponto que eu observei, vamos dizer assim, e aí talvez a América Latina seja assim agnóstica, politicamente, nesse sentido. É um dos poucos casos em que a gente não vê essa divisão ideológica fazendo efeito, né? O que eu pude observar, vamos dizer assim, na aquisição? Ela tem acontecido sistematicamente de 2013 em diante, pelo menos da documentação que eu tive acesso. É claro que tem um lag aí, né? Normalmente eu dependo de algum vazamento, algum relatório falando sobre 3, 4 anos atrás. Então eu não conseguiria te dizer o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Mas eu não notei proporcionalmente, vamos dizer assim, aquisição maior de governos de determinada orientação ideológica. O interessante é observar que em alguns casos, você tem uma preocupação em alguns países, demonstrar uma preocupação à aquisição, vamos dizer assim, formal por law enforcement agencies, autoridades policiais, né, no português. Né? Mas isso também não segue uma regra absoluta. Né? Um mesmo país, por exemplo, acabou adquirindo em diferentes instâncias. O que provavelmente mostra, em minha opinião, que você não tem nenhuma decisão centralizada. Isso meio que acontece assim, alguém teve uma ideia em algum lugar e tinha orçamento para isso. Né? Obrigado.